Aleluia, aleluia, aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. Josué, capítulo 5. Do versículo 13 ao versículo 15. Está escrito: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é vida, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E esta palavra nessa noite vai nos dar direções, instruções e correções para que nós possamos vivenciar o melhor que você tem para nós, que possamos estar atentos, que não haja indiferença, que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente esteja aberta, estejamos disponíveis para ouvir a voz do Teu Espírito e seguirmos as direções que serão dadas, e que tudo concorra para a honra e para a glória do Teu nome. Você diz amém? Pode sentar. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Muito bem, irmãos, Deus é bom. Que bom que você veio. Continue com a sua Bíblia aberta, porque você vai precisar olhar bem para esse texto. Essa história ela é bem interessante, porque esse fato se dá pelo fato de Moisés ter morrido e Josué, como era um homem de fidelidade, diga fidelidade. De fato, a Bíblia diz que Josué era o servo doméstico de Moisés, que a Bíblia chama no hebraico de shorate. E ele era tão fiel como servo doméstico, que quando foi para escolher um homem para continuar a jornada de Deus com os israelitas, o próprio Moisés, sabendo que os seus dias estavam abreviados pelos fatos que aconteceram, ele disse: Senhor, olhando para esse rebanho, um peso me vem ao coração, e não seria que esse povo ficasse como ovelha que não tem pastor? E Deus disse: isso mesmo, Moisés, não é bom que esse povo fique como um povo que não tem pastor. Escolhe um homem. E é interessante que Moisés tinha tantos homens ao seu redor. Ele tinha Arão, ele tinha Ur, que estavam com ele a todo tempo e que levantavam as mãos de Moisés na hora das batalhas. E eu acredito que tantos outros sacerdotes extraordinários, homens santos. Mas no momento que Moisés foi escolher um homem para passar o cajado, ele escolheu Josué, filho de Num. E tem um detalhe na palavra, diz: homem em que há o Espírito. Ou seja, esse homem era um servo doméstico, ele cuidava das roupas de Moisés, ele lavava os pés e as mãos de Moisés, fazia a comida de Moisés. Mas ele era um homem de extraordinária fidelidade a Moisés, ao ponto de Deus dizer a Moisés que quando ele subisse ao monte, aquele fato de lavrar as pedras, Deus disse que ele não deveria levar ninguém, e ele levou Josué. Bem que Josué não foi até o lugar onde Moisés se encontra com Deus, mas Josué ficou em um dos montes, ele não ficou embaixo com o povo. Tal era a fidelidade desse homem para com Moisés.
E no momento que vai ser escolhido, quem foi escolhido foi o servo doméstico. Aliás, essa questão de servos domésticos serem escolhidos na Bíblia para ocupar a posição dos seus senhores é bem corriqueira, né? Nós vemos na Bíblia que quando Elias passou o cajado, quem pegou o cajado de Elias foi Eliseu, que era um chorate também, que era um servo doméstico, que era aquele que o servia todos os dias. Bem interessante isso. Nunca serão as pessoas que nós pensamos que seriam. Eu posso imaginar quando Jesus ressuscitou, os discípulos reunidos, trancados numa sala. Acredito que Pedro, ele não ia naquela reunião por hipótese alguma, mas alguém disse assim, aquela mulher que foi ao túmulo e viu lá a ausência de Jesus Cristo, morto, mas ela ouviu de um anjo que lá estava sentado, dizendo: a quem buscais? Porque procuras no lugar de morte alguém que está vivo? E ele mandou que ela fosse avisar que ele iria se encontrar com os discípulos. E quando ela foi saindo, ele disse: olha, diz a Pedro que ele venha. Esse fato para mim é extraordinário, porque aquele homem foi o homem que havia traído Jesus. Então era a última pessoa que deveria ser lembrada, principalmente por Jesus Cristo, por ter sido um traidor. Mas a mensagem foi essa: diga a Pedro. Não foi a João, que deitava no seu peito, como nós ouvimos hoje tão extraordinariamente através do irmão Carlos ministrando dessa manhã, mas foi Pedro. Certamente a autoestima de Pedro estava tão baixa que ele precisava de que alguém citasse o nome dele, não é? Para que ele pudesse ter um vislumbre de que nem tudo estava perdido. E o fato é que Pedro vai àquela reunião. Eu acredito que ele devia estar no último banco que tivesse. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão no último banco aqui fizeram alguma coisa errada, mas o fato é que ele estava lá porque ele não poderia estar na frente olhando para todo mundo, porque todo o colégio episcopal esperava naquele momento que Jesus vindo, ele escolhesse aquele que ia dar continuidade à obra que ele começou. E por escala deveria ser escolhido João, que era o discípulo mais fiel. Se não fosse João, deveria ser Tiago, que era o mais velho entre eles, que foi pastor da igreja de Jerusalém. E por aí vai. Tomé não poderia ser, porque nem na reunião estava. E tem pessoas que perdem porque não estão na reunião, não é? Tomé era um deles que não estava lá. E o fato é que quando Jesus chega, ele diz: Pai, seja convosco, recebam o Espírito. E todos estavam esperando, porque a Bolsa de Londres estava com as suas apostas muito altas em João. Não existia Bolsa de Londres. E ele diz: Pedro. Pedro? Alguém ouviu ele dizer Pedro? Sim, ele disse: Pedro, tu me amas. E você sabe essa história. E no final daquelas 3 vezes que ele perguntou, foi a Pedro que ele disse: apacenta-os. Como assim? O nosso pastor vai ser o traidor do mestre? Será que nós acreditamos mesmo que Deus está envolvido nas circunstâncias em que nós nos envolvemos? Será que nós acreditamos de verdade que Deus está envolvido nas circunstâncias que nos envolvem? Aqui está Josué. Esse é o primeiro grande embate que Josué vai enfrentar. Foi colocado diante dele uma situação de extrema necessidade. E com certeza ele estava nesse lugar, orando, buscando uma direção de Deus, e de repente ele levanta os olhos, como o texto diz, levanta os olhos, e eis que estava de pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Para você, o que significa uma espada que está desembainhada? É que está pronta para a batalha.
para ser usada. E esse homem trazia uma espada nua, e chegou-se Josué perto dele e perguntou: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o Senhor ao seu servo? Eu fico maravilhado quando olho para essas coisas e vejo, em primeiro lugar, Josué estava diante de uma situação de extrema necessidade, mas, dentro dessa situação de extrema necessidade, ele não pôde distinguir a presença de Deus nele, ali agora. Ele pôde definir a presença de um homem. Jamais ele imaginou que seria alguém que Deus mandou para estar com ele naquele momento. Por favor, diga para o seu vizinho assim: são nos momentos mais difíceis e que você não consegue perceber que Deus manda o seu príncipe com uma espada desembainhada para lutar por você. Agora, eu lhe dou um conselho nessa noite: não se acostume com a forma como Deus trabalhou da última vez, porque pode ser que você seja surpreendido. Nós temos uma tendência a ficar com aquilo que é bem tradicional. Não, Deus fez desse jeito, o risco é esse, então da próxima vez que Deus vier, é o mesmo risco. Se não tiver esse risco, não é Deus. Eu não encontro na Bíblia, meditando, nenhuma vez que Deus repetiu uma forma de agir. Ele sempre está agindo de formas diferentes. E compete a cada um de nós estarmos atentos qual é a forma que Deus vai agir agora. Porque pode ser que daquela forma que Ele agiu, Ele não haja mais. Porque você já está tão acostumado que você vai pensar que não é Deus. E você vai querer fazer sozinho e tomar a glória para você. Pois eu vou lhe dizer uma coisa: toda e qualquer situação que nós vivemos, ou venhamos a viver, nessa situação, não importa, não foi Deus que mandou essa situação, mas ela chegou ou por alguma coisa que não concordou, ou por você ter errado o alvo. Mesmo assim, eu vou te dizer, Deus vai estar presente, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele vai estar com você todos os dias. Compete a mim e a você fazermos a nossa parte, estarmos tão ligados em Deus para saber quando é Deus que está por perto. Semana passada nós ouvimos um texto aqui de um dos pregadores dizendo que nós podemos hospedar anjos sem saber que o são. Isso para mim soa mais ou menos assim: alguém que se hospedou com você, não é que ele era um anjo, mas houve um momento em que ele foi revestido de Deus de tal forma que as situações que eu estou vivendo ali naquele local, naquela hora, aquele homem se transporta em alguém de Deus verdadeiramente para trazer-me a ajuda que eu necessito, com palavras, conversando. E lá está Josué. Quem sabe se Josué não estava olhando para a imensidão de Jericó, aquele muro extraordinário, e dizendo: como vai ser isso? Qual a estratégia que eu devo usar para resolver essa situação? Porque eu queria que você também percebesse uma coisa, respeitando os fatos proféticos, levando em consideração a incredulidade do povo que estava com Moisés, mas você percebe que Moisés foi um líder onde as pessoas deram voltas e voltas e voltas e voltas e voltas e quase não chegam a lugar nenhum.
Mas Josué, ele já tinha um perfil diferente na liderança. A liderança de Josué era levar o povo para frente, era levar o povo para o alvo que Deus tinha traçado para eles. E Josué estava sempre pronto para ouvir estratégias da parte de Deus. Sempre pronto. Sempre buscando da parte de Deus como daria o próximo passo. E nesse momento, no momento mais difícil, ele se encontra olhando, talvez para aquela cena. É como nós ficamos muitas vezes olhando para os problemas sem saber o que é que vamos fazer. Nós ficamos tão focados nos problemas que esquecemos de que Deus está nas situações em que nós estamos vivendo. Porque Ele é nosso Pai. Não ouse pensar em momento nenhum que você está sozinho. Você não é a primeira nem a última Coca-Cola do deserto. Não, Deus está do seu lado em toda e qualquer situação. O problema é nós detectarmos a presença dEle. Muitas vezes nós estamos fora do Wi-Fi. Aí não conecta. E você diz, cadê Deus? Eu ouço Ele dizendo, eu estou bem pertinho de você. Só que você não está me vendo. Você lembra daquela passagem bíblica dos discípulos de Emaús? Eles estiveram 3 anos e meio com Jesus Cristo, lado a lado, vendo cada milagre, cada situação. A última profecia que eles tiveram foi que Jesus ressuscitaria no 3º dia. E antes que o sol se punha, talvez tenha passado algo no coração deles, acho que não vai acontecer. E eles saíram voltando para casa. Isso me chama a atenção sobre o amor de Deus, que coisa extraordinária, porque Jesus ressuscita, e Ele tinha 11 discípulos para conversar, Ele tinha outras situações extraordinárias para resolver, mas Jesus exatamente ressuscita, e Ele vai ao encontro de 2 pessoas que estão em conflitos com si mesmo, pensando que aquilo que lhes foi dito, e que eles acreditaram 3 anos e meio não estava para acontecer, é exatamente para perto dessas pessoas que estão confusas que Ele vai. Isso me diz que, independente das situações que nós estamos vivendo, Deus está presente. O problema é nós considerarmos essa presença. Muitas vezes há da nossa parte uma indiferença à presença de Deus, porque nós nos achamos suficientemente providos de que vamos resolver todas as situações, e de fato e de verdade, a Bíblia já disse, sem mim, nada podeis fazer. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja intelectual, por mais que você seja estrategista, você não consegue. Existem coisas que só Deus pode fazer por você. Então nessa noite, o meu desejo é que você deponha as armas, que você tire o seu capacete, não o da salvação, que você tire a sua couraça, não a da justiça, mas a couraça da justiça própria, que você se dispa de toda a capacidade que você acha que você tem, e deixe que a capacidade de Deus influencie você para dizer qual é o próximo passo. Tem uma coisa em Moisés que me chama a atenção, e eu quero falar sobre ela. É que eles iam caminhando no deserto, mesmo dando voltas, mas havia um momento que aquela nuvem parava, e a coluna de fogo parava, e Moisés dizia, para todo mundo. Não, Moisés, olha, veja bem, Moisés, o meu Rolex está dizendo que nós vamos atrasar, não é possível. Nós temos que continuar a caminhada, senão nós vamos nos atrasar, não chegamos nunca. Moisés, para, arma a tenda, bota os fogões de lenha para ferver água, vamos comer aqui, porque a gente não dá um passo sem que eu veja essa nuvem se mexer. Isso me diz que Moisés reconhecia a presença de Deus, ainda que em forma de nuvem ou de coluna de fogo. Pastor,
Talvez seja por isso que eu não tenho reconhecido essa presença de Deus na minha vida, porque eu não tenho uma coluna de fogo nem uma nuvem. Mas deixa eu lhe refrescar a memória. Você é e tem. É o templo do Espírito e tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você. E a Bíblia diz que ele veio para nos guiar em toda verdade. Se nós estamos andando para trás como caranguejo, tem alguma coisa errada. Porque o propósito é que nós andemos para frente, seguindo para o alvo. Esse é o propósito de Deus. Então nós temos que reconhecer Deus. Precisamos reconhecer Deus. Agora, há umas outras situações que nós precisamos reconhecer. A presença dele em toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo, porque não tem nada pior do que ser ignorado. As mulheres sabem bem o que eu vou falar agora. Não tem coisa pior para uma mulher do que ser ignorada pelo seu marido. Ela está lá, ela o serve, ele se serve, ela lhe dá filhos e é ignorada. É como se ela não tivesse aquele valor das finas joias que a Bíblia diz. Homens, não fiquem chateados comigo, porque eu sei que existem homens também que são ignorados por suas esposas. Eles estão lá, eles são o cabeça e o provedor da casa, mas elas não os tratam com a honra devida. Ser ignorado é muito triste. Agora imagine Deus, que foi quem nos criou, é o Criador de todas as coisas. Nós estamos vivendo aqui nessa terra. Ele mesmo disse que o mundo jaz no maligno, que no mundo teria aflições, uma série de situações, mas que Ele estaria conosco todos os dias, não te deixarei nem te desampararei. Ele disse que estaria, Ele está, Ele está, Ele está. O próprio Jesus disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então Ele está. Agora, muitas vezes, Ele está sendo ignorado. E é disso nessa noite que nós queremos tratar. Amém? Então eu posso te dizer o seguinte: o seu mundo, ele será da forma como você pensa. Se você pensa que você está sozinho, é sozinho que você vai viver. O que você pensa atrai o que você será. E você será o que você pensa. Eu aprendi isso com 8 anos de idade. Eu escrevi hoje na mensagem da manhã, que eu mandei para as pessoas. A minha mãe me ensinou com 8 anos de idade a pensar certo, para que as coisas dessem certo. O mundo que nós precisamos está aqui, na nossa mente. Foi por isso que Paulo disse que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E tem pessoas que pensam que isso é autoajuda. Não, é ajuda do alto. Diga ajuda do alto. Então você tem que pensar certo. Para começar a pensar certo, você tem que saber que Deus está com você. Irmãos, no momento que você diz que está sozinho, que não sabe onde está Deus, você está conjecturando contra a palavra. Você diz que você é o templo do Espírito, você diz que você é o templo da habitação de Deus, e você diz que Deus não está do seu lado. Isso é um contrassenso. Então nós temos que ter cuidado, porque a cada dia, meus irmãos, nós estaremos enfrentando situações diferentes. Você venceu uma, levanta-se outra, você vai ter que vencer. Agora, em cada uma delas, não importa o tamanho nem como ela vai ser. O mais importante é você reconhecer Deus em meio a essas situações.
Se você reconhecer a Deus em meio a essas situações, vitória você vai ter. Porque se nós soubéssemos tudo, tudo já estaria resolvido. A prova que nós não sabemos é que nós estamos sempre tendo situações novas. Agora, o que Deus não quer é que você use a última estratégia, porque talvez a última estratégia não dê certo. Perceba, na Bíblia, quantas vezes homens de Deus rodearam um muro e deram 6 gritos, rodearam o muro 6 vezes, depois deram um grito e o muro caiu? Já viu isso 2 vezes na Bíblia? Então aquela estratégia foi para aquele momento? A próxima estratégia, ou o próximo momento, ou a próxima situação, vai requerer uma próxima estratégia. E nada melhor do que você buscar as estratégias em oração, porque Ele vai falar para você. Amém? E porque muitas vezes ficamos confusos em ver Deus nas situações? Porque nós estamos muitas vezes prisioneiros em nossos sentimentos e em nossas emoções, sofrendo pela situação, quando nós deveríamos saber que nós temos um Deus que é maior do que qualquer situação que se levante, e que se nós começarmos a ver Deus nessa situação, haverá escape. Nós temos a palavra e podemos declarar a palavra todos os dias, e fazer com que essa palavra vala na nossa vida, amém? Então, irmão, Josué está aqui diante da sua grande batalha. Agora, eu acredito que cada um de nós sabe a guerra que vive. Talvez você olhando para mim não sabe a minha, olhando para você não sei a sua, mas se nós sentarmos para conversar vai ficar fácil eu saber o que você está passando e você saber o que eu estou passando, porque nós vamos conversando, e por mais que não queiramos, de repente a gente diz, olha, eu estou vivendo uma situação, aí começa a se dizer a batalha que você tem. Mas meu irmão, não importa a batalha que você tenha, não importa a situação que você tenha, nós temos uma convicção que lá na cruz do Calvário foi dado o passaporte dessa vitória, e nós não podemos abrir mão disso. E além disso, foi nos dado uma outra coisa, que eu vou te mostrar agora, que era nada mais, nada menos aquilo que Josué também viu. É o Salmo 34, verso 7. Pega essa palavra agora. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Uma certa vez um anjo foi num arraial, não foi, pastor? Quantos homens ele derrotou? Um anjo. 180.000 homens. Um anjo. Alguém aqui tem 180.000 problemas? Acredito que não. Talvez você tenha 10, 15, 12, 3, 4. Talvez você tenha apenas um que é o maior de todos. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 34, verso 7. Você acredita na palavra de Deus? Então você vai pegar isso hoje como uma arma para você. Olha, o anjo do Senhor. Ei, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, que é em letra maiúscula, o anjo em letra maiúscula, está falando de Jesus Cristo. Mas aqui nesse caso não é Jesus Cristo, é um anjo mesmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E faz o quê? E os livra. Está escrito, eu não posso negar o que a palavra diz. Então, se um anjo derrotou 180.000 homens, e você tem um anjo do seu lado, que acampa-se ao seu redor, do que você tem medo? O que é que está tentando fazer com que você pare sua caminhada em Deus? Por maior que seja esse problema, por maior que seja essa situação, eu vou te dizer, você está guarnecido. Você está guardado. E você sabia que a Bíblia diz que para o diabo chegar perto de você, ele tem que passar por esse anjo? Mas o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não é ao redor.
Você entende? Existe uma redoma, existe uma proteção, existe uma blindagem. Então reconheça essa blindagem de Deus na sua vida, levante-se forte e diga: eu sou mais o Senhor na minha vida. Isso me diz que nós não devemos andar com medo de situação nenhuma. Nem nós devemos trocar Deus por nada. Segui-lo fielmente. Não é a próxima novidade da cidade que vai me tirar e me levar para lá. Não, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Alguma vez você acordou e lembrou dessa verdade e disse assim: muito obrigado, Senhor, porque o guarda-costas está aqui comigo. Quantos de nós nem lembram? Diga: isso é indiferença. Sim ou não? É indiferença. Porque conhecemos a palavra e não usamos a palavra ao nosso favor. Eu e a irmã Eliane e Gabriela, não sei, acho que Ravi também, nós tivemos uma experiência numa viagem internacional que nós fizemos. Descemos do avião, caminho da alfândega, e um oficial encostou em nós. E ele passou pela alfândega conosco, as pessoas pegaram nosso passaporte, não fizeram uma pergunta, só cravaram o livre, e ele foi conosco. Quando passamos dali, ele já não estava mais. Agora, isso tinha um propósito. Deus não faz nada sem que haja um propósito. Se você perceber no texto que nós acabamos de ler, de Josué, Josué pergunta: tu és um dos nossos ou nosso adversário? Ele respondeu: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, que acabo de chegar. Se alguém vem da parte de Deus, ele tem comandos. Preste atenção nisso, pega essa palavra agora. Se alguém vem da parte de Deus, ele tem comandos. Não é para você: oh, que coisa boa, então aqui tem alguém de Deus, amém, amém. Não, tem comandos. E Josué entendia disso muito bem. E ele disse, Josué prostrou-se o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Tu estás aqui porque tu tens um comando para mim. Será que nessa noite Deus tem um comando para você? Eu acredito que Deus tem. Agora eu pergunto: você está disposto e disponível a receber um comando de Deus nessa noite e seguir esse comando? Sempre que você vê a presença de Deus de uma forma diferente, forte, saiba que comandos estão vindo. E quando os comandos chegam, é para melhor. E aqui o comando foi para Josué. Respondeu o príncipe dos exércitos a Josué: sim, eu tenho um comando. O comando é: descalça as sandálias dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E Josué fez. Imagina se eu vou tirar meu sapato. Que coisa, que absurdo. Deus está preocupado com o sapato? É aí onde nós nos perdemos. Porque é um comando tão simples: tirar o sapato. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Josué, você tem um problema, você tem uma circunstância, eu estou do teu lado, mas eu vou te dizer uma coisa: eu não farei nada onde a santidade não esteja presente. Eu não farei nada onde santidade não esteja presente, porque eu sou um Deus santo e eu ajo em santidade. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então o anjo se acampa ao nosso redor. E como eu disse no início, nós ficamos tão envolvidos com as coisas do dia a dia que nós não reconhecemos Deus. E quando a coisa fica preta, como a gente costuma dizer, aí a gente vai orar.
Quando o problema surgir, irmão, ao invés de você ficar sapateando de um lado para o outro, sapatinho de fogo, sem saber o que é que está fazendo, para e vai orar e dizer: Senhor, eu preciso de comandos, me dê sabedoria para que eu possa ver o próximo passo, como eu devo agir. Irmãos, nós temos que olhar o que a Bíblia diz assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça. Você acha que Deus ia nos enganar? Ó, meninos, vocês não têm sabedoria para resolver a sua... Peça sabedoria. E a gente pedindo: Deus me dê sabedoria. Está vendo Jesus lá? Os bobinhos, tudo pedindo sabedoria. Vai tudo morrer na tua. Você acha que Deus vai fazer isso? Não, irmãos. Se Deus está dizendo que peça sabedoria, é porque Ele tem sabedoria para dar. Você lembra de Salomão? Salomão não se tornou o homem mais rico da terra vendendo produtos? Não. Salomão tinha a maior fábrica de sabão daquela época, a maior fábrica de sapato, a maior fábrica disso. Não, ele não tinha. Alô, você está aqui? Quando ele teve a oportunidade de Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. Ele não pediu bens, não pediu riqueza, nada. Ele pediu sabedoria. Deus disse: porque você me pediu sabedoria e não pediu isso, eu te dou sabedoria e dou mais isso. Toda vez que você tiver a presença de Deus, dentro de uma circunstância que você estiver passando, se você interage reconhecendo essa presença, Deus interage te dando algo dentro dessa situação. E sabe como é que foi que Salomão ficou rico? As pessoas vinham, as naus vinham, não era porque Salomão estava dizendo: ei, publica aí no reino, promoção de palavras de sabedoria, venha rápido porque vai ter promoção. Para um bom entendedor, essa palavra é suficiente. Não. As pessoas vinham, e eles traziam navios cheios de ouro, prata e pedras preciosas, e para ouvir palavras. Sabedoria dada por Deus. Diga: Deus é bom. Bem, nós não podemos ficar indiferentes. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, e eu já vou terminar, para você não ficar cansado. Se bem que eu gostaria que você ficasse cansado, ouvindo muito de Deus nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Esses discípulos estavam há quase 3 anos e meio com Jesus Cristo. Jesus perguntou: que diz o povo ser o Filho do Homem? Ele estava perguntando aos discípulos, as pessoas que conviviam com ele. E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Nesse momento, 11 ficaram em silêncio. O único que tinha uma ansiedade vibrante e que gostava de falar, naquele momento ele teve um vislumbre de Deus, naquele momento. E eu digo a você que foi um vislumbre de Deus, foi uma presença de Deus nele. Por quê? Posso lhe provar: porque Jesus não tinha morrido, Pedro não havia nascido de novo, ele não tinha a vida de Deus, mas naquele momento o seu coração estava em linha, ao ponto de ele ouvir o que foi dito a ele por dentro, quando Jesus disse: e vocês dizem que eu sou o quê? 11 ficaram
em silêncio. Só Pedro teve a coragem de dizer: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando você lê a Bíblia sem emoção. Sabe quando a gente vai para o Nordeste e vai nas dunas, eles pegam aqueles carrinhos com emoção ou sem emoção? Nós precisamos ler a Bíblia com emoção, porque esse texto é um texto emocionante. Jesus diz assim, não é como a gente lê, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que te revelou, não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Não foi isso não, ele disse bem-aventurado, assim, Simão, bem-aventurado és tu, feliz, mais que feliz. Rapaz, carne e sangue não faz revelações desse tipo. Só pode ter sido meu Pai. Isso quer dizer que nesse momento que eu estou aqui, colocando vocês à prova, o Pai está aqui dizendo que eu sou o Cristo Filho. Você revelou isso. Pois eu também tenho algo para te dizer, Pedro. Irmãos, todas as vezes que você reconhecer Deus nos seus problemas, nas suas lutas, saiba de uma coisa: se você reconhece, Deus tem algo para te dizer também. Deus vai ter algo para te dar. E ele diz: olha, pois eu vou te dizer uma coisa também, Pedro. Agora eu fiquei feliz, tu recebeu sua revelação, e eu tenho uma que eu não tinha falado para os homens ainda. Tu és Pedro. Que revelação é essa? Ele era Pedro. Mas sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, quem aqui é a igreja? Então, por favor, diga: as portas do inferno não prevalecem contra mim. Aleluia. Agora eu pergunto, você anda com medo de quê? Será que nós estamos considerando o que a palavra diz? Estamos considerando a presença de Deus na palavra que Ele nos deu? Ou nós trocamos essa presença por qualquer festa, por qualquer coisa que nos é oferecido? Temos que ser maduros o suficientes. O irmão hoje pela manhã ministrou dizendo sobre tomar a cruz. E o mesmo texto que fala sobre isso, meu irmão, você deve ter visto lá, ele diz para você fazer as contas se você consegue ir à frente. Há muitas pessoas que vieram para Jesus, mas eles não fizeram as contas, se eles estavam prontos a segui-lo mesmo. Porque para seguir Jesus tem um padrão. Ele estava dizendo nessa manhã que os muçulmanos, eles são como eles são, porque quando eles se convertem, as leis que regem os muçulmanos começam a fazer parte da vida deles. Ou eles vivem aquilo, ou eles não podem estar lá. E tem sido diferente com a igreja. Nós entramos, mas nós não temos a palavra como regra de fé e prática, e nós trocamos ela por qualquer coisa. E nem consideramos que nela tem a presença de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença que faz um homem se encher de bomba e se atirar em nome de Deus e matar um monte de gente. Jesus disse isso de outra forma para nós. Aquele que quiser ganhar a sua vida perde. Lembra disso? Mas aquele que perder ganha. Isso me diz que nós estamos muito aquém de reconhecer e considerar aquilo que nós temos recebido de Deus. Os discípulos estavam lá e eles não sabiam dizer quem era seu mestre. Já imaginou você conviver comigo 12, 17 anos como seu pastor e alguém indagar de você quem sou eu e você não saber dizer quem sou eu? Ou você está comigo há 10, 12, 15 anos e alguém fala alguma coisa e você, meu Deus, será? Você não me conhece ainda? Você não tem convivido comigo?
não tem visto meus procedimentos? Mas eu não faço isso com Deus, faz. No momento que aparece algo que você pensa que é melhor e você troca por Ele, você está fazendo isso. Quantas vezes eu trocaria esse culto aqui hoje, mesmo com essa quantidade pequena de pessoas por causa das férias de outros, por um conjunto que estaria aqui tocando? Não, não trocaria. Eu não trocaria. Eu não troco. Porque isso aqui é mais importante do que qualquer coisa para mim. Isso aqui enche meu espírito. Isso é a minha vida, isso é o meu oxigênio. Isso é o meu oxigênio. Amém? Então Jesus está nesse dilema com os seus próprios discípulos. Vocês não sabem quem eu sou, graças a Deus que um só sabe quem eu sou. Então esse homem é bem-aventurado e eu vou abençoá-lo. Aleluia. Diga, Deus é bom. Ele diz então: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, e eu dar-te as chaves do reino. Olha, vou te dar as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então é impossível você ter uma revelação de quem Deus é e não receber dele o que ele pode fazer por você. E lá estava Josué agora, de frente àquele homem. Aquela batalha era tão imensa que ele viu um homem. A sua luta pode ser tão grande que você não consegue ver Deus. Mas graças a Deus que Ele pode lhe mostrar um homem. Um homem que possa te direcionar e te dizer o que você deve fazer, se você quiser ouvi-lo, para que você seja bem sucedido. E qual é o comando de Deus nessa noite, pastor? Não ser indiferente à presença dEle. Quando eu acordo pela madrugada para fazer minhas orações e escrever a mensagem que eu mando para vocês, algumas vezes eu escrevo antes de dormir, mas levanto aquele momento e vou orar. A primeira palavra que sai da minha boca é: obrigado, Espírito Santo, pela unção ministerial, pela unção pastoral, pela sabedoria que você tem me dado na palavra. São as primeiras palavras. É reconhecer que aquela presença está comigo ali. O que é que está comigo ali? A mesa da sala, o espaço da televisão, o espaço da churrasqueira, o relógio que está lá, muito bonito. Não, 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 não. É a presença dele ali. Isso é o mais importante. E ouvindo, para que eu possa receber os comandos para esse dia. Porque a Bíblia diz que cada dia traz o seu mal. E o comando que eu recebi ontem talvez não sirva para hoje. Então eu tenho que estar atento para saber o que é que Deus quer comigo hoje. Qual é o passo que eu vou dar. Eu preciso reconhecer. Irmãos, não tem nada pior do que a indiferença. Jesus chegou na casa de Talita, não é a do louvor. E as pessoas estavam num pranto só, chorando. E Jesus disse: gente, podem ficar tranquilos, ela está dormindo. Aí começaram a rir. Como assim? Vocês estão chorando, já estão rindo? O senhor está dizendo que ela está dormindo? Mas eu sei que ela está dormindo. Ela morreu. Sabe o que Jesus fez? Tirem todos os incrédulos, para que eu possa fazer alguma coisa. Enquanto você for incrédulo e não reconhecer a presença de Deus em todas as situações que você vive, Ele não vai poder fazer nada, porque incredulidade é o oposto de fé. Fé é crer. Você sabe que houveram lugares que Jesus não pôde fazer milagre por causa da incredulidade?
mulher passa, toca em Jesus, é curada. O outro, Jesus, o que é que você quer que eu faça? Que eu veja? Veja. E quantos milagres Jesus fez assim? Mas tem um que chama atenção. Era um cego que estava em Betsaida. E aquele cego, ele poderia curá-lo ali agora. Foi que você veio ver aqui. Eu vim aqui para que você me toque. Porque se você me tocar, eu vou ficar curado. Ele diz, você confia em mim? Sim, vou tirar você da cidade. Você confia de ir comigo para fora da cidade, sem estar vendo nada? Confio. Jesus pega na mão dele, ele não está vendo nada, ele confiou em Jesus. Jesus levou para fora. Por que Jesus levou ele para fora? Por que Jesus não curou ali? Porque Betsaida era uma cidade de incredulidade, de cegos espirituais, de pessoas que não viam absolutamente nada. E Jesus não pode fazer, irmãos. E Jesus levou ele para fora, para poder fazer a cura que ele precisava. Sabe de uma coisa? Há momentos que nós precisamos sair do contexto do problema que nós estamos vivendo, deixar o problema lá e ficar com Deus. E confiar que Ele pode te ajudar. Quem deu crédito à minha pregação? E a quem se revelou o braço do Senhor? Essa foi a palavra do profeta. Quem deu crédito? Eu estou te dizendo nessa noite que você precisa, na mínima coisa ou na maior coisa, reconhecer a presença de Deus. A minha mãe, quando estava mexendo aquela panela com água, sem nada dentro, que eu disse, mamãe, o que você está mexendo? A comida. Eu subi num tamborete, lá no Nordeste é tamborete, eu subi no tamborete, é um banquinho de madeira, para olhar na panela, só tinha água, e eu pensei, a minha mãe não está bem. Ela estava melhor do que eu, porque ela estava reconhecendo Deus naquela situação. Poucos minutos a porta bateu, alguém veio trazer comida, ela botou na panela e disse, filho, vem ver aqui. Quando eu subi, comida. Eu estou te dando uma chave nessa noite, meu irmão, por mais simples que ela tenha sido, reconheça Deus em todas as suas situações e você vai ver a mão dele agindo sobre você. Fique de pé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Será que você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos e orar a Deus, dizendo, Deus, nessa noite eu quero começar a te reconhecer em todas as minhas situações, eu quero te reconhecer nas minhas dívidas, eu quero te reconhecer no meu casamento, eu quero te reconhecer com os meus filhos, no meu trabalho, nos meus negócios, na universidade, eu quero reconhecer a tua presença, porque eu sei que é a tua presença que vai me ajudar a resolver todos os meus problemas. Será que você pode orar por um momento agora? Ore, ore, ore. Oh, aleluia. Reconheça o Senhor. Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, reconheça o Senhor. Oh, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça, reconheça, reconheça. Oh, aleluia, 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 aleluia. Continue orando, reconhecendo ao Senhor. Ele está aqui dizendo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Bendito seja o nome do Senhor. Renda a Ele ações de graças por todos os benefícios que Ele lhe tem feito. Renda a Ele ações de graças por todos os benefícios que Ele lhe tem feito. Louve a Ele pelo mínimo que você tem. Seja fiel nesse pouco e Ele vai te colocar no muito. Existem situações que você precisa resolver porque são direitos seus. Coisas que estão retidas, que são direito seu. E para que essas coisas sejam liberadas depende de pessoas. Reconheça Deus nisso aí. Reconheça Deus nisso aí para que isso seja liberado. Saia da frente, saia da frente, saia da frente. Deixe Deus ir, Ele é o seu escudo. Ele é o seu escudo. Deixa Deus ir na frente, deixa Deus ir na frente. Coloque Deus na frente de todas as situações que você está passando agora. Coloque Deus na frente. Deixe que Ele haja.
Você pode estar atrapalhando, apenas ore, ore, renda a Ele ações de graças. Oh, aleluia, 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 aleluia.